Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma missão bem interessante aqui, que é ah, decifrar um material de estudo bem completo sobre auditoria. Isso mesmo. E olha, não é um material qualquer. Tem anotações, tem os diagramas, resumos, parece até um dossiê, sabe? A nossa ideia não é só ler, é entender a lógica por trás, pensar como um detetive financeiro mesmo. Essa analogia do detetive é, nossa, é perfeita, porque a auditoria, no fundo, é isso, é uma investigação. Não é só aceitar os números, mas questionar, procurar evidências, avaliar quem são as testemunhas, né? Que no caso são os gestores. Exato. E esse material que a gente tem é tipo o manual de campo desse detetive. O nosso trabalho vai ser extrair a estratégia por trás das táticas. Ok, então vamos abrir esse dossiê. Todo bom detetive começa com um plano, né? E é por aí que o material começa, o planejamento de auditoria. O começo de tudo. Tem até um mnemônico aqui para a supervisão da equipe. PCC, área de risco. Porte, complexidade, capacidade. Enfim. Mas uma coisa me chamou a atenção. O resumo diz que o auditor pode ignorar auditorias anteriormente realizadas na hora de planejar a supervisão da equipe atual. Uhum. Isso me soa estranho, contraintuitivo. É como um detetive que joga fora os arquivos de casos antigos. A gente não está perdendo informação valiosa. Aí, Olha, essa pergunta é ótima. É ótima porque ela vai direto no ponto central da responsabilidade do auditor, sabe? A lógica é a seguinte: cada auditoria é um caso novo. certo. A equipe de hoje não é a mesma de ontem, os riscos do negócio podem ter mudado, a economia é outra. Então, a norma exige uma avaliação do risco e da capacidade agora, no presente. Ah, entendi. Confiar no plano do ano passado é uma armadilha, podia funcionar para aquela equipe com aqueles riscos, agora pode ser totalmente inadequado. O histórico ajuda, claro, dá contexto, mas o plano tem que ser uma resposta ao que está na sua frente hoje. É mais sobre não ser refém do passado do que ignorá-lo. Exatamente. Não ser refém do passado. Faz sentido. É para garantir que o detetive não comece o caso com o viés, com pontos cegos. Querdo. Legal. Bom, com o plano feito, a gente precisa de pistas, de provas, e aí entramos nas evidências em auditoria. Sim. E o material usa um termo que parece de filme de suspense mesmo, a trilha de auditoria. A trilha de auditoria é literalmente o fio da meada. É o que conecta o número final que você vê lá no balanço, tipo, vendas de 10 milhões. Um número grande, solto. Exato. E essa trilha conecta esse número a cada transação individual que forma ele. É você poder pegar esses 10 milhões e rastrear tudo para trás, passando pelos livros, até chegar na nota fiscal que foi emitida para o cliente João da Silva. Nossa, até a origem mesmo. Até a origem. Sem essa trilha, os números são só alegações. Com ela, eles viram fatos que dá para verificar. Nos grandes escândalos, a primeira coisa que a fraude faz é quebrar essa trilha. É o DNA da transação. O DNA da transação, gostei disso. Agora, nenhum detetive analisa cada fio de cabelo, né? Tem que escolher onde focar. E isso leva a gente para amostragem em auditoria. Os diagramas aqui, com setas para cima e para baixo, parecem meio complicados à primeira vista. Podem assustar um pouco. O resumo tenta simplificar, mas a lógica ainda parece um pouco invertida. E ela é invertida mesmo. Entender essa inversão é o pulo do gato. Vamos lá. A primeira relação é com a taxa tolerável de desvio. Pensa nisso como seu nível de ceticismo. Ok. Se a sua tolerância a erros é alta, tipo, eu aceito uns errinhos pequenos aqui e ali, então você não precisa de uma amostra gigante. Uma amostra menor já serve. A relação é inversa. Mais tolerância, menos checagem. Certo, essa parte faz sentido. Se não estou procurando problemas minúsculos, não preciso que um super microscópio. E a outra relação? A outra é com a taxa esperada de desvio. Aí a lógica é direta. Se pela sua experiência você olha para uma área e pensa, nossa, isso aqui costuma ser uma bagunça, eu espero encontrar muitos erros, A expectativa já é alta. a expectativa é alta.
Então, para confirmar isso e ver o tamanho do problema, você precisa de uma amostra maior. É direto. Se você espera mais problemas, você investiga mais. É um equilíbrio, sabe, entre o quanto você tolera e o que você espera encontrar. É aqui que a coisa fica realmente interessante. A gente sai um pouco da mecânica dos números e entra mais na psicologia da coisa. Na parte humana. Exato. O material distingue fraude e erro. O exemplo é um erro, sem querer, no cálculo de uma reserva que mesmo assim causa uma distorção relevante. O que me intriga é, se foi um erro genuíno, sem maldade, por que a consequência é tão grave? Porque o sistema financeiro e a auditoria, por consequência, ele não se importa com a intenção. Ele se importa com o impacto. Ah, Pensa no investidor que está lendo aquele balanço. Para ele, não faz diferença se o número está errado por malícia ou por incompetência. O resultado é o mesmo. Ele toma uma decisão errada. A relevância da distorção se mede pelo poder que ela tem de enganar alguém. Um erro de 1 milhão engana tanto quanto uma fraude de 1 milhão. o dano é o mesmo. Pesado. E falando em áreas onde a intenção é difícil de julgar, o material aponta para as partes relacionadas. A nota diz que essas transações são mais arriscadas, o que torna esse um campo minado para o auditor. É um campo minado porque quebra uma premissa básica do mercado, a de que as pessoas negociam buscando o melhor para si, o que a gente chama de arm's length. Condições normais de mercado. Exato. Quando uma empresa vende um imóvel para a empresa do filho do dono, será que o preço foi justo ou foi um presente disfarçado? É como investigar um crime numa família muito unida. As lealdades são confusas. O trabalho do auditor é jogar um holofote nisso, garantir total transparência para que o mercado julgue. Uma zona cinzenta total. E isso me leva para outra situação de alerta máximo: as representações formais. O cenário é tenso. A investigação está acabando, o auditor pede para a administração assinar a carta de responsabilidade. Basicamente um sim, te demos tudo, não escondemos nada. E a administração se recusa. O material chama de situação grave. Isso é o equivalente a um suspeito que se recusa a depor. É pior. É muito pior. É o principal suspeito que jurou colaborar, de repente virar e dizer, não respondo mais nada. A recusa destrói a credibilidade de tudo. De todo o trabalho feito até ali. Tudo. E a consequência é inevitável, a abstenção de opinião. O auditor se retira do caso. Ele não diz culpado ou inocente, ele diz, fui impedido de concluir minha investigação. É um dos sinais mais fortes de que algo está muito, muito errado. O auditor joga a toalha, mas de um jeito que soa todos os alarmes. Ok, vamos para as ferramentas agora. Um ponto que sempre gera confusão: a diferença entre testes de controle e testes substantivos. Vou arriscar uma analogia. Manda. Teste de controle seria como verificar se a fechadura da porta funciona. O teste substantivo é verificar se o dinheiro ainda está no cofre. É por aí. Nossa, é uma analogia excelente. Perfeita. Captura a essência. O teste de controle avalia o processo, a regra. Ele pergunta, o sistema de segurança funciona como deveria? A fechadura. A fechadura. Já o teste substantivo vai direto ao ponto. Testa o valor, a substância. Ele pergunta, o saldo final da conta bate com o extrato? Ele valida o resultado, não o processo. Processo versus resultado. Ficou bem mais claro. E dentro dos substantivos tem a direcionalidade dos testes. Superavaliação ou subavaliação. O exemplo do resumo é ótimo. O ativo diz que tem um carro. Vou lá ver se o carro existe. É caçar fantasma. Isso, caçar ativos fantasmas. E como funciona por outro lado? Para caçar dívidas que foram escondidas? A lógica é o espelho. Na superavaliação, o risco é a empresa inflar os números. Então você parte do registro contábil e vai para o mundo real procurar a prova. Do livro para o carro. É o teste de existência. Certo. Para subavaliação, o risco é o oposto. A empresa esquecer de registrar dívidas. Então você parte do mundo real, pega uma nota fiscal de um fornecedor, um contrato, e vai para o registro contábil ver se aquilo está lá. Do documento para o livro. É o teste de integridade. Você está procurando o que não está na foto. Procurar o que não está na foto. Isso sim é trabalho de detetive.
E para fechar esse bloco de ferramentas, os eventos subsequentes. O diagrama do material simplifica bem. Se a condição já existia na data do balanço, ajusta. Se surgiu depois, só divulga. Mas a vida real deve ter mais nuances, né? É aí que o julgamento entra com tudo. Vamos a 2 exemplos. Primeiro, em janeiro, um grande cliente seu quebra. A pergunta é, foi uma surpresa total ou os sinais já estavam lá em 31 de dezembro? Se ele já vinha atrasando o pagamento, a condição, a perda provável já existia. A falência só confirmou. Então tem que voltar e ajustar o balanço de dezembro? Exato, você ajusta a provisão para perdas. Ok. E o outro cenário? Cenário 2. Em janeiro, um incêndio destrói sua fábrica. Em 31 de dezembro, a fábrica estava lá, perfeita. O incêndio é uma condição 100% nova. Surgiu depois. Você não pode voltar e reescrever a história. Os números de dezembro ficam como estão. Ficam. Mas, como o evento é muito impactante, ele precisa ser divulgado em nota explicativa. A pergunta-chave é sempre essa. O evento confirmou algo que já existia ou criou algo novo? E chegamos ao fim da investigação, o relatório de auditoria. E olha, os mnemônicos do material são geniais. Para a seção de opinião, o mnemônico DANET. E para a base para opinião, nariz. São fantásticos para memorização, né? Demais. Mas o importante é entender o papel de cada uma. A opinião é a manchete, o veredito. É o quê? Em nossa opinião, as demonstrações representam adequadamente, direto e reto. E a base para opinião? A base para a opinião é o como chegamos a essa conclusão. É o auditor dizendo, e aqui está o porquê você deve acreditar em mim, eu segui as normas, sou independente, tive evidências. Uma dá a conclusão, a outra dá a credibilidade. Entendi. E nesse momento final tem a questão da continuidade normal. E se o auditor olha e pensa, não sei se essa empresa sobrevive 12 meses? O material diz que o auditor não faz as projeções dele. Então qual é o papel dele? Ficar olhando o navio afundar? Essa distinção de papéis é vital. Quem tem que traçar o plano para salvar o navio é a administração, é o capitão. O auditor é o engenheiro naval independente. Ele não pega no leme. Ele analisa o plano. Ele analisa criticamente o plano do capitão. Esse plano é realista, as premissas fazem sentido. E, principalmente, ele verifica se o capitão avisou a todos os passageiros, os investidores, sobre o tamanho da tempestade, com uma divulgação clara e honesta. Então, depois de passar por todo esse dossiê, o que fica? Para mim, fica claro que a auditoria é menos sobre matemática e muito mais sobre investigação estruturada. É técnica forense, psicologia, julgamento. Eu concordo plenamente. E eu adicionaria que o inimigo em todas essas etapas, o vilão que essas regras tentam conter, é a incerteza. A incerteza. Um auditor nunca trabalha com 100% de certeza. A amostragem tem risco, a fraude pode ser muito bem escondida. O objetivo não é a certeza absoluta, que é impossível, mas o que a gente chama de asseguração razoável. É um nível de confiança bem alto, mas com o reconhecimento de que sempre existem limitações. Isso me leva a uma reflexão final, algo que vai um pouco além do que um edital de concurso pode cobrar. Os materiais ensinam todos os procedimentos para a gente achar distorções, mas a pergunta de fundo continua, né? Um auditor fazendo um trabalho tecnicamente perfeito, seguindo todas as normas à risca, ele ainda assim poderia não detectar uma fraude gigantesca, sofisticada, orquestrada pela alta gestão. Se a resposta for sim, e muitos especialistas diriam que é, então, onde termina a responsabilidade do auditor e onde começa a limitação da própria ferramenta de auditoria? É uma pergunta que força a gente a pensar sobre os limites da profissão.